Olá, benditos! O argumento contra a idolatria foi encerrado, uma nova sessão se abre e com ela há um novo orador, o misterioso servo do Senhor, o Messias. Este capítulo está cheio do nosso Senhor Jesus Cristo e as palavras citadas não poderiam ter seu cumprimento completo em nenhuma outra pessoa a não ser nele. Aqui nós o veremos se dirigir a todos os povos da terra. Isaías fala profeticamente em nome do servo do Senhor. As nações do mundo são convocadas porque o grande anúncio que ele tem a fazer diz respeito a elas. Ele expressa a consciência da missão confiada a ele por Yahvé, dizendo que foi chamado desde o seu nascimento. Na verdade, ele foi chamado antes disso, mas aqui ele começa no ponto com o qual qualquer homem poderia se relacionar mais prontamente. Seu nome foi mencionado ainda no ventre da sua mãe. Ele diz que sua boca é como uma espada de dois gumes, o que mostra o seu poder e a sua autoridade. Enquanto alguns precisam de uma arma para mostrar sua autoridade, ele precisa apenas falar. O Messias profeticamente proclama que ele é como uma flecha cuidadosamente feita e polida para o serviço do Senhor, pronta para ser usada no momento certo. Isso provavelmente tem referência aos 30 anos em que Jesus viveu na obscuridade, como uma flecha polida na aljava do Senhor, esperando para ser usada. Como o restante do contexto deste capítulo indica, a declaração "Tu és meu servo Israel" identifica explicitamente o servo de Yahvé como a nação de Israel, porque o Messias vem de Israel e é um representante da nação. O povo de Israel foi chamado para ser luz para os gentios, mas falhou em sua missão. Mas Jesus cumpriu a tarefa que seria de Israel através da sua igreja. Ele registra sua decepção pelo seu trabalho aparentemente infrutífero. Note que, mesmo o Redentor, que falou como nunca o homem falou em seu ministério pessoal, muitas vezes sentiu que parecia trabalhar em vão. É bem verdade que hoje nós vemos o resultado glorioso da sua obra, mas enquanto esteve neste mundo, ele foi desprezado e rejeitado pela nação em geral. A ideia aqui é que em seu ministério terreno não houve resultados que fossem proporcionais ao quanto ele se deu pela salvação dos homens. Os versículos 5 a 7 mostram que um aspecto importante da missão do Messias era trazer Israel de volta para o Senhor. Isso mostra que o Israel étnico tem um lugar duradouro no plano de Deus e esse plano terá seu cumprimento total no futuro. Embora parte da missão do Messias fosse direcionada a Israel, pois a salvação vem dos judeus, sua missão se estenderia a todos os gentios. Quando voltou para o céu, ele deixou aqui na terra um grupo de judeus cristãos que levaram adiante o seu trabalho. O Senhor fala do seu servo, o Messias, revelando que ele seria aquele a quem os homens desprezariam e a quem sua própria nação abominaria. Esta é uma profecia importante sobre a rejeição do Messias pela humanidade em geral e por Israel especificamente. No entanto, no final, o Messias receberia a honra merecida, porque, como escolhido do Senhor, ele cumpriria o propósito de Deus e seria glorificado. Nos versículos 8 a 12, vemos que, enquanto profetizava, Isaías pode ter pensado em um cumprimento literal dessas palavras, no sentido da restauração das ruínas da sua terra depois de ter sido invadida pelos inimigos. Mas nós, vendo a predição à luz do seu cumprimento, olhamos para a herança espiritual. Assim como Israel herdou a terra prometida, as nações também herdariam muitas propriedades devastadas, onde a ignorância e o pecado prevaleceriam, mas o resultado seria que a luz penetraria nas regiões escuras e, finalmente, toda a carne veria a salvação de Deus. Observe o termo minhas montanhas.
As montanhas no caminho ainda são as montanhas do Senhor, permitidas ali para um propósito. E o propósito não era deixar aquele que é fiel com medo ou perturbado. Havia um propósito amoroso e sábio para cada montanha, e Deus queria fazer de cada uma das suas montanhas uma estrada para o seu povo voltar para a sua pátria. Sobre a terra de Sinim, alguns a identificam como um lugar perto da fronteira sul do Egito. No entanto, uma interpretação mais antiga conecta Sinim com a China. Não há nenhum consenso, mas a ideia é que Deus traria de volta os cativos dos 4 cantos da terra. Sendo assim, toda a natureza seria convidada a juntar-se em um coro de louvor pela libertação de Israel e pela bondade do Senhor em trazer o seu povo de volta do cativeiro. Mas, enquanto o futuro seria assim glorioso, o presente era sombrio e miserável. O povo de Sião, desanimado, diz: "O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim." Essa explosão de tristeza, embora surja da fraqueza da fé, foi perdoada pela compaixão de Deus. E então, no restante do capítulo, o Senhor responde com força e discernimento não somente ao povo aflito de Israel, mas também a todos que têm tido o mesmo sentimento ao longo de toda a história humana. Primeiro, Deus assegura o seu amor pelo seu povo, comparando-se a uma mãe compassiva. A Bíblia enfatiza a paternidade de Deus, mas ele também possui uma natureza maternal, da qual não devemos esquecer. Deus é compassivo e nos conforta como a mãe conforta os seus filhos. Todos nós sabemos que uma mãe normal nunca se esquecerá do filho que amamenta. No entanto, o Senhor diz que, ainda que isso aconteça, ele jamais se esquecerá de qualquer um do seu povo. Veja que o amor e o cuidado do Senhor pelo seu povo são maiores do que o amor de uma mãe pelo filho que amamenta. Ao dizer que gravou seu povo na palma das suas mãos, somos remetidos ao cumprimento óbvio e belo nas mãos de Jesus, marcadas pelos pregos. Não há maior amor do que este. Naquele momento, Sião parecia uma mãe desamparada e estéril, mas no futuro seria tão abençoada que não haveria espaço para todos os seus filhos, pois eles encheriam a terra de uma forma gloriosa. Mais uma vez, o profeta olha adiante para um tempo em que os gentios honrarão Yahvé e o seu povo Israel, e em que reis e rainhas seriam seus guardiões. Obviamente, essas são apenas imagens poéticas gerais usadas pelo profeta, tirada dos costumes do país para denotar o grande respeito e reverência que haveria pelo povo de Deus. Esta promessa foi parcialmente cumprida no retorno dos exilados da Babilônia, mas será finalmente cumprida no reagrupamento de Israel nos últimos dias. Deus também assegurou o seu amor pelo seu povo, comparando-se a um valente. Os babilônios eram guerreiros ferozes, mas o Senhor arrancaria o povo de Israel das suas mãos. Em sua compaixão, libertaria os cativos e cuidaria para que a Babilônia não mais os afligisse. O fato de Deus ter permitido que a Babilônia conquistasse o seu povo não significava que Deus fosse fraco ou indiferente. Quando o tempo certo chegasse e se cumprisse o tempo da disciplina, ele mesmo os libertaria e todos saberiam que ele é o Senhor que salva e redime o seu povo. Essa verdade se torna mais contundente para aqueles libertados do cativeiro de Satanás pelo poder do Senhor Jesus. Ele mesmo falou sobre isso. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Deus continuou fazendo comparações para mostrar ao seu povo o quanto o amava. Na continuação, ele se comparou a um marido fiel. Mas sobre isso nós falaremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!